estivemos aqui, nós demos início, né, a um bate-papo a respeito sobre coração. Vamos ver se você sabe, quem estava aqui lembra o que a gente conversou aqui. Coração o quê? Quebrantado? Salvou o grupo, hein? Coração ensinável. Salmo 94, versículo 12. Salmo 94, 12. Feliz, né? Próspero, bem-aventurado, abençoado. O homem é quem Deus chama a atenção, né? Quem Deus instrui, confronta, repreende. Ó Senhor, a quem o Senhor ensina a sua lei, não é? É como se a gente pudesse entender que através da própria correção de Deus há uma instrução também a respeito da sua palavra para a nossa vida. Hebreus capítulo 12 vai dizer que a correção que vem de Deus, no momento, né, o primeiro momento que a gente a recebe, ela causa aquela tristeza, né? Ela causa um certo desconforto emocional, mas ela vai proporcionar mudança de vida, vai proporcionar reestruturação da nossa caminhada, de forma que a gente possa nos adequar ao propósito de Deus, ao plano de Deus, à vontade de Deus, e aí a gente vai começar a usufruir de uma certa alegria, porque percebe que era necessário. Ou você acredita que você não precisa de nenhuma instrução para te direcionar ao caminho que seja agradável ao Senhor? Ou você acha que está tudo bem na sua vida, que não precisa mais Deus te ensinar mais nada, que você está tudo perfeito, não precisa de correção, não precisa de um direcionamento, não precisa de um puxãozinho de orelha de vez em quando da parte do Espírito Santo, para que você possa estar dentro daquele projeto que Deus planejou para a sua vida aqui na terra? Está tudo bem? Eu digo abertamente a respeito de mim, eu sempre preciso e constantemente precisarei, porque eu entendo que se ainda estou aqui, se Deus ainda não me levou, se Ele não me tirou desta terra, porque algo Ele precisa mudar em mim e através de mim, não é? Porque é lógico que não é só o fator de que você está aqui porque Deus precisa trabalhar na sua vida, não. Deus também conta com a sua atitude de transformação e mudança para ser instrumento da vontade dele para a vida de muitas outras pessoas, sendo influência, sendo exemplo, sendo sal, sendo luz, sendo tudo aquilo que Deus espera que você seja como filho dele. Aí eu falei aqui no domingo à noite, quando a gente pregou, sobre uma geração que nós estamos vivendo hoje, que me incomoda bastante, que é uma geração que ouve muitas frases de impacto, né? A gente acorda de manhã, recebe uma mensagem de bom dia de alguém do grupo, né? Da família, do trabalho, dos amigos, bom dia, e tem uma frase assim, que muitas vezes está me impactando, uma reflexão de alguém, um pensamento, né? De alguém que coloca, nossa, fulano de tal, não sei aonde, aí manda aquela frase para todo mundo, né? Vira aquela corrente, né? Uma coisa maravilhosa. E aí você dá uma lida rápida, se for muito grande a gente nem lê, né? Passa batido. Mas você dá uma lidinha ali e fala, nossa, que palavra profunda, né? Que reflexão tão maravilhosa, né? Que tipo de pensamento tão proveitoso para a minha vida. Assim, a gente é bombardeado pela televisão, pelas redes sociais, pela mídia, por muitas frases de efeito. Eu acho que eu nunca vi tanta frase de efeito, tantas reflexões, tantas tiradas, como a gente fala, né, hoje. Tantas tiradas de pensamento, de filosofia, tão profundas e tão maravilhosas. Assim, nossa, que frase linda é essa que você falou, né? A gente é impactado de vários lados com palavras muito profundas. Mas até que nível a gente deixa que essa palavra de impacto impacte a nossa vida de fato, né? De maneira que a gente mude a trajetória, né? De maneira que a gente mude a forma de andar baseado naquilo que a gente leu, baseado naquela reflexão de alguém, né? Até que ponto, até que nível isso está fazendo algum efeito na nossa vida. E a gente percebe na sociedade, e até mesmo na igreja, que essas frases de efeitos, de impacto, não fazem a menor diferença. Nós vivemos uma geração de extremo, principalmente dentro do nosso país, ou no mundo ocidental, que o acesso à palavra de Deus chegou a um nível que há 20 anos atrás não tinha.
qualquer um dos que estão aqui tem recurso, tem facilidade de acesso a recorrer a instruções, a ensinos, a cursos, né, com muito mais facilidade do que 20 anos atrás, 15 anos atrás, não é verdade? Qualquer um de nós que estamos aqui podemos fazer, por exemplo, um curso de teologia online sem sair de casa, não é? Tem até curso online gratuito. Eu não quero fazer curso nenhum, eu quero ser um autodidata, eu quero buscar informação por mim mesmo. Você vai achar uma série de coisas, boas e ruins, uma série de interpretações bíblicas, né? E hoje a gente está vivendo uma geração de pessoas que estão surgindo dentro do nosso contexto, né, da igreja, de grandes estudiosos e teólogos do Google. Até que ponto isso é bom? Eu estimulo, eu acho que o objetivo é esse, a gente na verdade buscar o conhecimento, ter fome por ele, desejá-lo, ir atrás dele realmente, para que a gente seja fortalecido e conheça com profundidade, é o desejo de Deus, com certeza né? Que a gente conheça mesmo de fato a palavra, mas até que ponto nós estamos deixando que esse conhecimento se transforme em algo prático? Porque saber o que deve fazer e não fazer é a mesma coisa que não saber coisa alguma. O que adianta? Você sabe o que deve ser feito, mas você não faz, é a mesma coisa que não saber nada. Qual a sua diferença para aquele que não sabe? Nenhuma. É o conhecimento? É saber que você sabe? Para quê? Só para dizer que sabe? Conhecimento inútil. Porque se eu tenho conhecimento e não o pratico, não sabe de nada. Olhando para o outro lado, eu tenho conhecimento, mas eu ensino. Eu passo o conhecimento adiante, mas eu não aplico a minha vida. E a gente percebe que, na verdade, o que nos falta muitas vezes como cristãos é exatamente essa concepção de que isso que nós estamos aprendendo é um valor importante para nós, a palavra de Deus. Então, o que nos falta de fato, né, eu costumo dizer, é paixão. Eu trabalhei 10 anos, 11 anos com mercado de venda na rua, né, vendendo, representando produtos de uma grande empresa. Então a minha intenção era aprofundar no conhecimento daquilo, estudava bastante o material técnico, descrição do produto, para quê? Para que eu tenha a habilidade e o conhecimento daquilo que eu vou apresentar, até para que eu tenha a segurança daquilo que eu vou apresentar e convencer o cliente daquilo que o produto é bom. Mas se eu não a entender e não acreditar que o produto que eu estou vendendo é bom, ninguém compra. E você pode ter o conhecimento, mas se não tiver a paixão, você não tem atratividade nenhuma. Conversa com alguém a respeito de algo que para ele é a melhor coisa do mundo. Conversa com alguém que vai descrever uma atividade, uma tarefa, ou algo que para ele é algo assim maravilhoso, extraordinário, sabe? Os olhos brilham. E você conversa com essa pessoa, a pessoa falando a respeito daquela experiência, ou daquilo que ela faz, ou qualquer outra situação da vida dela, e ela é apaixonada por aquilo, aquilo atrai a gente, não é verdade? Atrai. A gente fica assim, nossa, né? Como o fulano gosta, né, daquilo? É um negócio meio que atrai a gente, é meio atrativo mesmo. E que muitas vezes eu percebo que falta nos cristãos, de uma forma geral, é exatamente isso: paixão por aquilo que confessa. Paixão, é um desejo ardente, apaixonado por aquilo que confessam com seus lábios. E a gente não tem sido sinal ou exemplo de atratividade para as pessoas. Alguém às vezes não tem desejo de conversar com você. Eu vou conversar com você porque quando você fala desse Jesus, irmão, sabe, eu sinto, aí eles vão dizer muita coisa, né? Baseado naquilo que eles têm. Eu sinto a sua aura, eu sinto uma luz, eu sinto uma energia, eu sinto uma vibe diferente, né? Compreensão que eles têm hoje.
Mas, ou seja, o que eles estão querendo dizer, Hamilton? Você é um cara que transmite algo poderoso na minha vida e está me impactando. E eu gosto muito de estar na sua presença, ouvindo o que você está falando, porque é algo diferente de você. É tudo que Deus deseja. Sabe, aí a gente, quando fala, né, soa muitas vezes para as pessoas como hipocrisia, incoerência, porque não está adequado com o nosso comportamento, não há um alinhamento da atitude. Esse é o grande problema da instituição religiosa contemporânea. Eu não estou falando da noiva de Jesus não, tá? Deixar isso bem claro, porque essa é santa, sem mácula, sem ruga, essa é separada e essa está lá adorando apaixonadamente, ela é fiel até a morte, né? Estou falando da instituição, daqueles que confessam a verbalização de uma fé que é incongruente com seus comportamentos. Cara, é um negócio que eu não entendo. Eu não entendo. Porque muitas vezes tem um comportamento assim, a Bíblia é minha regra de fé e prática, ok. Dos cristãos. Então, qual é o livro de direcionamento da fé dos cristãos? A Bíblia Sagrada. E eu, como cristão, confesso, agora eu sou cristão, e eu fico criticando, confrontando e não me adequando ao que está escrito aqui. Que tipo de cristão eu sou? Não, eu não concordo com o que essa Bíblia está dizendo, não. Querido, tudo bem, mas você não é cristão. Se você é cristão, livro de fundamento da fé cristã, Bíblia Sagrada. Não, eu sou cristão, mas eu não concordo com coisas que a Bíblia diz. Então, vai ser outra coisa. Mas eu quero ser cristão. Você quer ser cristão? Está aqui, lê aqui. Esse é o manual da tua fé. Então, se eu não tenho essa predisposição de sentar para aprender e me submeter ao conhecimento que é necessário para a minha vida, não só para me encher de informação, mas para mudar a minha vida de fato, de forma prática, estou perdendo meu tempo. Você está perdendo seu tempo. Tudo que Deus deseja de cada um de nós é que nós tenhamos uma predisposição em aprender, porque Ele é mestre e Ele está disposto a ensinar para aqueles que desejarem. Ele não está disposto a dar informação, Ele está disposto a mentorear, discipular, tutoriar. Ele está disposto a ser verdadeiramente o mestre que Ele é. A pior coisa que tem para um mestre é ensinar para alguém que não quer aprender nada. É ou não é? Não tem coisa mais frustrante na vida de um professor ensinar para alguém que não deseja nenhum, não quer aprender. Não sei quem é que dá aula aqui, quem é professor aqui. Tem coisa pior você chegar numa sala de aula e o aluno está completamente desinteressado por aquilo que você fala. Tem coisa pior que isso. Essa sua informação ela é atualizada, porque hoje nós estamos vivendo isso. E é só na igreja? De forma alguma. Isso essa é uma doença da nossa geração. Eu costumo dizer que é uma geração que curte, compartilha, mas não lê. Não quer ter conhecimento. Curte, compartilha, mas não lê. Quando lê, não entende. Não entende nada. Nós estamos bombardeados pelo conhecimento, não é assim? Nunca se teve tanto acesso a ele. Do outro lado, online, às vezes ao vivo, a gente está sabendo o que está acontecendo do outro lado do mundo. Somos bombardeados de conhecimento o tempo todo. Estamos vivendo uma síndrome que Augusto Cury instituiu isso dentro do seu contexto da psicologia. Ele diz, é o SPA, é o síndrome do pensamento acelerado. A gente fica nessa ansiedade de poder adquirir esse conhecimento, a gente não ficar fora do mercado. Constantemente eu tenho que me atualizar, tenho que ler o jornal, aí para quem é empresário, né, de manhã cedo, ali, a primeira hora do trabalho dele é ler todos os jornais daquele dia. É o Globo, é a Folha de São Paulo, é a Tribuna, é a Gazeta, e todos os jornais que ele acha que é importante para ele se munir de informação, para ele ter condições de tomar as decisões no mercado que ele precisa. Vem numa velocidade de conhecimento o tempo todo. Se atualiza o tempo todo.
Então a gente está vivendo um ativismo de conhecimento e está deixando a gente extremamente ansioso, preocupado e preguiçoso. A gente tem tempo para ler livro, para sentar no canto, passar um tempo ali, desfrutando de paz, para desenvolver o senso crítico e a criatividade do mundo que o livro proporciona, né? É melhor ligar a televisão porque o cenário já vem pronto, a história vem pronta, né? As ações vêm prontas, mastigadas. É melhor. Então nós estamos caminhando com uma geração de preguiçosos, preguiçosos da mente. Nós estamos numa geração onde a tecnologia avança de forma astronômica, a informação avança e tudo mais avança, a tecnologia, mas nós estamos regredindo como seres humanos, não é? A gente conhece, sabe disso. O celular está aí no bolso de todo mundo tem celular. E quanto tempo você gasta com ele? Quanto tempo você gasta com a sua família? Quanto tempo você gasta com diálogo, né? Com relacionamento, com esse sentimento, hombridade, né? Caminhar, né? Usufruir de um café da tarde, batendo papo, olhando nos olhos e ali, né? Conversando. É difícil, cara. Um sorriso, pastor. A gente olha para a tela do celular e fica rindo o tempo todo, mas a gente está conversando com a pessoa, com o familiar, e a gente não sorri tanto. Não, eu acho engraçado isso aí, né? Você bota a carinha do sorriso lá. Aí se pudesse filmar cada pessoa, né? Aí lá tá kkkkkk. Cara, nós somos falsos. A gente é muito falso. Essa é a geração. Essa é a nossa geração. Uma geração de fake news. De fake news. Fakes comportamentais. Fakes emocionais. E fakes espirituais. O que a gente está precisando? A gente está precisando primeiro reconhecer que a gente tem que sentar para aprender. Eu preciso aprender. Esse dia eu dei uma chamadinha no grupo que eu faço parte na sexta-feira aqui. A gente faz parte de um grupo de homens aqui na sexta-feira que a gente está estudando um livro novo, né? De um trabalho que a gente vai começar aqui na igreja, que é a continuidade do Homem ao Máximo. E aí eu chamei a turma e falei assim: olha, é o seguinte, a nossa igreja é uma bênção. A nossa igreja, ela tem um potencial extraordinário. A nossa igreja é privilegiada. Primeiro porque nós temos um pastor que é apaixonado pela palavra. Apaixonado. Você conversa com o pastor Eco, ele transmite essa paixão que atrai. Por isso ele está aqui. Não é? Você vai bater um papo com ele, cara, você fica apaixonado pela Bíblia só do jeito que ele fala de Deus, das coisas de Deus. Aquele cantinho do olho começa a lacrimar e a gente se derrete todo. Não é assim? Ficando mais durão, aquela coisa toda. Mas o cantinho do olho aqui lacrima quando ele começa a falar de Jesus, irmão. E não tem coração que fique duro. É maravilhoso. Eu posso falar isso como discípulo dele. Então nós somos uma igreja privilegiada a nível de conhecimento de Deus, a nível de instrução, a nível de ensino. Isso é um fato. É verdade ou não é? Agora, o quanto disso nós temos colocado em prática, sendo uma igreja privilegiada no conhecimento da palavra? Porque nós temos todo esse potencial, vocês estão aqui. Todos vocês são um grande potencial para Deus. O quanto a gente tem pego esse conteúdo, que nós estamos enchendo a massa espiritual, e temos gasto no dia a dia. Hein? Porque senão, se nós não gastarmos isso, leva para a questão da fisiologia humana. Você come, mas não faz atividade física. O que acontece? Fica igual o pastor Eduardo, barriguinha, tá? Fica obeso. E se você come a Bíblia e não coloca ela em prática, você se torna obeso espiritual. A gente está recebendo um monte de informação, mas não está usando. Quantos grupos você poderia estar direcionando, liderando, né? Quantas células familiares você podia estar pregando o evangelho, você podia estar chamando ali, falando, vamos fazer um estudo bíblico na minha casa, lá no trabalho. Eu comecei a pregar assim, há 20 anos atrás, comecei pregando, sabe, lá dentro do meu trabalho. Fazia lá a célulazinha, pegava 5 minutinhos, e aí fui ganhando a prática de falar em público, aquela coisa toda. Quanto disso aí, o pastor Zé Gomes ia me ensinando, o pastor Daniel, o pastor ia colocando em prática. Quanto dessa informação que vocês têm adquirido no decorrer da sua trajetória, né, da sua vida cristã, você tem colocado em prática, querido? Né?
E aí? Nós precisamos ter esse coração ensinado. Guardar só para você. Eu dei um exemplo de Pedro, porque a Bíblia vai dizer que Satanás foi até Jesus pedir para Pedro ser peneirado. Lembra que eu falei isso? Ele foi até Jesus, falou, eu quero esse cara aí, me dá ele. Aí Jesus chamou Pedro e falou assim, Satanás veio aqui pedir você para peneirar. Entendeu? Aí você vai ver que assim, Jesus está dizendo, aí eu fiz um characanta lá e deu um poder no Satanás, ele saiu. Não tem nada disso, né? Não aparece Jesus, mas ele veio aqui, eu dei uma rasteira santa nele e ele saiu. Pedrão, tamo junto. Não foi isso que Jesus falou. Mas sabe o que eu fiz, irmão? Eu orei por você. E ele não deu um fatality no Satanás, o Satanás saiu rodopiando lá. Não, ele foi orar por Pedro quando o Satanás pediu ele. Aí a gente ficou fazendo um questionamento aqui na hora, entendeu? Por que Satanás pediu Pedro? Quantas pessoas Satanás pediu na Bíblia para Deus? 2, Jó e Pedro. Que foi lá diante de Deus e falou assim, eu quero é Jó, me dá Jó. E o outro é Pedro. Aí você pega o quadro, né, dos servos de Deus na história e fala assim, na nossa concepção, tem gente muito melhor. Não é? O que é que Satanás viu em Pedro, que não viu em Moisés, que não viu em Daniel, que não viu em Ezequiel, que não viu em qualquer outra pessoa na história? Pelo menos a Bíblia não narra que ele chegou até Deus para pedir a vida de alguém, a não ser Jó e Pedro. Você é para pensar? A gente entendeu aqui que Pedro tinha algo que os apóstolos não demonstraram, pelo menos não estava narrado. E Jesus dava umas cajadadas nele, o que Pedro fazia? Achava a cabeça e aceitava. E Pedro era o quê? O espadachim da Bíblia, ele puxar a espada para todo mundo. O homem estava lá, estava cá, estava lá. Então, o cara, mas ele era verdadeiro, sabe? Ele não tinha máscara. Vinha, ele falava. Vinha, ele fazia. Ele era quem ele era. Aí quando Jesus chamava a atenção dele por causa de um comportamento desagradável, ele não batia de frente, ele não criticava, ele não questionava, ele não colocava em xeque a sua fé, como muita gente está fazendo aí. Jesus, o senhor prometeu, falou que ia fazer isso na minha família, o senhor não fez, eu vou sair da igreja. Chantagem emocional, chantagem espiritual com Deus. Ó, o dízimo está aqui, tá, Deus? Ó, o senhor faz favor, me dá 10 vezes mais. Se o senhor não der, eu paro de dar o dízimo. Eu estou falando alguma mentira, alguma irrealidade. Fato, isso acontece, né? Aí o que desenvolveu essa visão de Satanás na vida de Pedro? Porque esse cara, ele é ensinável. Ele está disposto a aprender qualquer coisa que lhe deem para aprender. Ou seja, ele foi repreendido por Jesus e parou para ouvir. Ele foi questionado, ele foi confrontado por Jesus e não saiu aí reclamando, batendo porta, fazendo chantagem. Ele parou para ouvir e aplicou na vida dele. Eu falei que quando Jesus chamou ele, Jesus fez uma promessa para ele. Qual foi? Ó, larga esses peixes aí, porque agora você não vai ser pescador de peixe não, você vai ser pescador de homens. Foi essa a promessa que Jesus fez para Pedro? Ficou 3 anos e meio andando lado a lado com Jesus. Quantas pessoas ele pescou? Nenhuma. Foi pescar depois que Jesus ressuscitou, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, 3.000 homens de uma vez. Igual a rede lá, lembra do chamado? Jesus, calma, gente, Deus, calma. Você não é pescador de uma vara só não, você é pescador de rede. Aguenta aí que essa hora vai chegar. Entendeu? Mas ele não pescou nenhuma. E só cajadada, só cajadada, só cajadada, só cajadada. Talvez fosse eu, vou falar você, não, mas chegasse para Jesus, você prometeu que ia me pescar homem, já são 3 anos e meio, até agora não peguei ninguém, não pesquei ninguém. Que história é essa? Está valendo a pena ou não está? Você viu o Senhor? Pedro nunca fez isso. Nunca fez. Continuou calado, sujeito, submisso e fiel. Ainda que por algum momento ele tenha negado a Jesus, mas se arrepende, chorando, se volta e continua, cara. Pisou na bola feia, pisou, mas ele não abandonou, que nem Judas.
Não abandonou, que nem muitos outros. Deu vacilo? Deu, mas Jesus disse: ó, cara, eu não falei com você, você ia me negar? Eu te avisei lá atrás, eu te preparei. Você não acreditou, vai ter problema não, estamos juntos aí. Você me ama? Não. Você me ama? E ele permaneceu. Tanto é que Jesus, quando ressuscita, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: vai avisar aos discípulos e a Pedro. Então, ele tira do pacote, ele tira do grupo, avisa aos discípulos e a... Eu tenho um negócio com esse rapaz. Eu tenho um negócio com esse rapaz. Diferente. Você está entendendo? Porque Pedro viveu experiências que muita gente gostaria de viver e não viveu. Andou sobre as águas. Recebeu a revelação de quem Jesus era. Profunda ainda. Jesus fica maravilhado. Pai, não foi carne e sangue. O negócio com você foi do alto aí. Ó, você e papai aí, papai te deu a informação certeira de quem eu sou. Aí Satanás, o que Satanás vê? Vê na vida de Pedro o potencial. Que potencial é esse? O que der para ele aprender, ele vai aprender. O que for instrutivo na vida de Pedro, ele vai absorver e vai praticar. Porque se ele tem um coração ensinável, qual é o limite para esse homem avançar na vida? É o céu. Porque ele está sempre disposto a ser ensinado. Se ele está sempre disposto a ser ensinado, esse homem só tem uma curva, ela é ascendente, nunca descendente, sempre ascendente. Esse homem só vai, e é o que a gente vê um Pedro andando com Jesus, a gente vê um Pedro em Atos Apóstolos, e a gente vê outro Pedro nas epístolas, muito mais maduro, muito mais temperante, muito mais sábio. Por quê? Sempre aprendendo. Agora a gente começou, aí qual é uma característica principal, e agora eu vou entrar sobre como se tornar essa pessoa, e como você perceber se você tem isso ou não, e a partir desse entendimento buscar ter ou não. Se você já tem, glória a Deus, aleluia. Mas se você não tem, como é que você pode buscar isso e aplicar na sua vida, para que você também seja esse potencial que Deus quer que você seja? Uma pessoa ensinável, com potencial que o céu é o limite, para ser tudo aquilo que Deus planejou para você ser aqui na terra. Porque o que limita o plano de Deus na nossa vida somos nós. E o nível de soberba e orgulho que nós temos, para que nós sejamos trabalhados por Deus. O tempo das coisas acontecerem na nossa vida, de Deus na nossa vida, está diretamente ligado ao nível de soberba que nós temos, de arrogância, de achar que a gente não precisa aprender nada. Você está entendendo, meu irmão? É o que limita essa ação de Deus, a velocidade das coisas serem aplicadas, sabe? As transformações que Deus deseja realizar na nossa vida, não é Deus, somos nós. Somos nós. Então a primeira característica que vai corroborar, vai auxiliar, vai agregar e vai cooperar com a ação de Deus, para que Ele possa nos transformar em pessoas ensináveis, é humildade. Porque só aprende quem é humilde. Só aprende quem é humilde. Aí eu não vou no culto de quinta-feira não, porque é Lenilson que vai dar aula. Não vai aprender nunca. É porque eu sou pastor, então eu vou ficar em casa porque é Lenilson que vai ensinar. Eu não creio que Deus é capaz de usar a vida de Lenilson para me ensinar alguma coisa. Soberba, arrogância, não importa quem seja a pessoa e que nível ela se encontra, se é serva do Senhor, ela tem sempre algo para nos ensinar, sempre. Não importa se é pastor, evangelista, apóstolo, não importa quem seja, só está disposto a aprender e crescer quem é humilde. Quem é humilde. E a gente vê isso em todas as áreas da sociedade.
Eu não vou lavar esse chão porque não está no descritivo do escopo da minha função. Irmão, vai ter dificuldade para você crescer na empresa. Estou dando um exemplo de muitos. Não vou fazer porque você é desvio. Eu não fui contratado para isso. Irmão, eu sou formado em metalurgia e materiais. Teve uma época na crise da metalurgia siderúrgica que a gente passou uma crise terrível, foi 2008. Foi um boom de aço por causa da China e a produção da empresa que eu trabalho foi bem baixa. Nós não demitimos ninguém. Nós fizemos remanejamento de função. Alguns equipamentos pararam de produzir. Eles deram um balde de tinta e um rolo para gente pintar chão, pintar parede. Me dá que eu quero também. Aí quando eu estava lá pintando o chão, passava um colega que estava trabalhando na máquina, que estava produzindo assim: "Você é bobo. Você é bobo." Eu não fui contratado para isso. E ó, Colossenses, eu trabalho para Deus. Trabalho para homens. Trabalho para o Senhor. Meu coração. Princípio fundamentado no seu coração. Se você tem a estrutura da palavra de Deus enraizada, pode falar o que for. Estou nem aí. Trabalho para o Senhor. Eu vou glorificando e exaltando o Senhor. Jesus mudou o quadro da minha história. Já não faço a função que eu fazia, estou numa outra situação. E quem falou de mim nem na empresa está mais. Não estimula a vingança, não é isso. Deus é justo. E não é justo porque o cara falou mal de mim, é porque não deu a devida atenção de comprometimento com a empresa no momento de dificuldade. Quando a empresa estabeleceu-se, aqueles que não vestiram a camisa são os primeiros a sair. Não é vingança minha, é justiça comercial. Todo mundo sabe disso. Você acha que o chefe não vê? Lavei prédio, meu irmão, com aquelas caixas profissional, lavei prédio. Sou formado em metalurgia. E aí? Soberba é um grande empecilho para você crescer em qualquer área da sua vida, principalmente na presença de Deus e na palavra. Primeira característica para você se tornar uma pessoa ensinável: seja humilde. Seja humilde. Nunca se considere melhor do que os outros e que ele não tem nada para agregar na sua vida. Todo mundo tem algo para agregar na sua vida, irmão. Alguma coisa tem. Esteja aberto a, quando estiver com alguém, receptivo a absorver algum conhecimento daquele relacionamento, ainda que seja temporário, transitório. Sabe, aquelas pessoas que passam na nossa vida e a gente nunca mais se encontra. Se você não aproveitou nada ou não deixou nada, você perdeu. Você perdeu uma grande oportunidade de crescer e estimular o crescimento. Não pode ser um mero acaso, querido, nunca é. Tire proveito das coisas. A Bíblia diz: observai tudo e retém o que é bom. Esteja atento, aberto ao ensino, à compreensão, à aplicação. Você tem sempre algo para aprender de alguma coisa. Sempre. Seja humilde, mas só com o coração humilde você vai ter essa percepção. Não é à toa que a primeira característica do cidadão do reino, em Mateus capítulo 5, versículo 2, é ser pobre de espírito. O que significa isso? É esvaziado de mim, sabe? Me anulando, porque desse é o reino dos céus. Primeira característica do cidadão de Deus, está lá no descritivo, no cabeçalho: humildade. Eu não concebo ver pessoas que têm o conhecimento de Jesus, sabe, agindo com as pessoas assim, ó. E não é na igreja, não, é na sociedade. É na sociedade. Não pode ter um patamar deste nível, um pouquinho mais elevado, que já quer pisar na pessoa. Crente, não é? Crente não se considera crente. O diabo também é crente, então eu posso falar que é crente. Ser crente não faz diferença.
Tem que ser cristão, né? Tem que ser transformado. Porque o diabo também é crente, vai para o inferno. A Bíblia diz isso, que ele crê, estremece. Todo mundo que disse que crê é crente, né? Todo mundo diz que crê, mas faz diferença. A Bíblia diz que quando Jesus estava pregando no Evangelho de João, você vai ver isso. E muitos dos fariseus e doutores da lei creram nele, mas não confessaram para não perder cargo na sinagoga. Por causa de posição, por causa de status, né? Por causa de tudo aquilo que eles tinham, não queriam abrir mão. A Bíblia diz, eles creram em Jesus, mas não confessaram por conta do status, da posição. Então, crer é o que eu estou falando. A gente tem o conhecimento, mas não faz. Saber fazer e não fazer é a mesma coisa que não saber nada. Primeira característica, humildade. Aí eu quero usar o exemplo de Moisés aqui agora. Lá em Êxodo, no capítulo de número 18, versículo 14 a 24, vou falar do episódio, que o texto é grande, mas você pode anotar para ler em casa. Êxodo 18, 14 ao 24. O episódio é o seguinte: Moisés está diante de uma situação difícil e ele recebe a visita do seu sogro, Jetro. Jetro vê aquela situação na vida de Moisés e pergunta: o que está acontecendo aí? Eu falo, o povo aqui todo dia vem com um problema, estou falando de milhões de pessoas, e todo dia levando problemas para Moisés decidir, para Moisés dar direção, para Moisés resolver a causa. Jetro acabou de chegar para visitar o menino, o genro, e já chega falando: filho, o que você está fazendo? Por que você está sozinho, sentado, e o povo está diante de você, desde de manhã até o pôr do sol? De pé. Eu não aguento, não. Você aguenta? Eu não aguento. Sentado o dia inteiro, atendendo um atrás do outro. Não é bom o que você faz. Sem dúvida você vai desfalecer, tanto a você como o povo. Vou te dar um conselho: estabelece líderes, estipula liderança, instrui, prepara, organiza, dá autoridade, supervisiona, mas deixa eles resolverem os casos pequenos, e os mais difíceis vêm até você. Não é? Quem era Moisés? Moisés era um profeta de Deus, instruído no Egito como príncipe, poderoso em obras e palavras. Você lê, a Bíblia diz que ele tinha um laboratório, ele foi lá na frente, depois da escola do deserto, que vai dizer que tinha a língua presa. Mas a Bíblia diz que ele falava muito bem. Deve ter perdido essa prática depois da escola do deserto. Mas ele foi instruído na escola egípcia. Ele era um artista inspirado, ele é idealista dedicado. Foi usado por Deus com grande manifestação de poder e glória, de forma sobrenatural. Esse era Moisés. Quem era Jetro? Pastor de ovelhas. Jetro chega e já confronta Moisés. Qual é a postura de Moisés? Versículo de número 24. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Moisés fez o quê? Ele ouviu e ficou por isso mesmo? Ele ouviu e ficou por isso mesmo? Fez tudo quanto ele Colocou em prática. Por quê? Porque não adianta você ter um diagnóstico tão claro, tão verdadeiro do problema, uma repreensão tão específica, tão objetiva, um conselho tão eficaz, tão poderoso, se não houvesse do outro lado alguém disposto a aprender, não é? Alguém com o coração ensinado. Não adianta. Sabe, você chegar, eu vou na terapia, fazer terapia. Fazer terapia. Nada contra. Não é isso o problema.
Quer uma terapia boa? Senta com o seu pastor. Bate um papo com ele, né? Terapia, profissional do céu. Um homem que conhece o diagnóstico de Deus, que ele é o homem de Deus, vai te revelar aquilo que Deus precisa da sua vida. Mas nada contra a terapia. Não, nada contra. Mas você precisa usar mais a liderança de você. O pastor é aí. Pega mesmo. E outros líderes que tem, muitos homens e mulheres de Deus dentro da nossa igreja aqui, com sabedoria do céu e grande conteúdo. Aí, senta ali e começa a abrir o coração. Você está disposto a ouvir? A pessoa vai te dar uma direção. Mas cabe a você aplicar ou não. Não adianta a pessoa fazer um diagnóstico preciso, te dar um conselho eficaz e uma instrução positiva e poderosa, se nós não tivermos a predisposição de realmente acatar. Adianta? Não. Primeira característica é a humildade. A segunda é a seguinte: coração ensinável tem capacidade de ouvir as pessoas com uma opinião distinta, diferente das suas próprias ideias. Depois da humildade, coração ensinável tem a capacidade de ouvir pessoas com opinião diferente das suas próprias ideias. Não é? Eu sei mais do que você vem com um pensamento diferente do meu, não quero nem te ouvir. Moisés parou para ouvir. Moisés sentou, parou, abriu o coração. Eu estou falando de Jetro, claro, Jetro era um homem sábio, era confiável, porque era parente, ele era imparcial, porque não fazia parte da tribo, fazia parte do povo, você entende? Ele era um homem experiente. Moisés no passado agiu por impulso, lembra que ele matou o Egito para defender um irmão hebreu? Mas muitos anos atrás, aí ele vai para a escola do deserto, vai para a escola de Deus. 80 anos depois é um outro homem, um homem flexível, pronto para ouvir, sabe que não é dono da verdade, está aberto o suficiente para discernir e entender que o conselho é importante e validar a direção que foi dada. Então, para você ter um coração ensinado com capacidade de ouvir opinião diferente das suas próprias ideias, você precisa ter ouvidos abertos de verdade. Que é uma grande diferença entre ouvir e escutar. Há uma grande diferença entre ouvir e escutar. São 30 centímetros. 30 centímetros é a diferença entre ouvir e escutar, aproximadamente. Vai depender muito do formato humano. Por quê? Por que a diferença entre ouvir e escutar é 30 centímetros? Distância do ouvido ao coração? Nós estamos salvando a aula aí, ó. Me ajudem mesmo. Porque é a diferença entre ouvido e o coração. Escutar, você proporcionou a física no canal aditivo, passou as ondas sonoras e foi embora. Captou ali aquela coisa. Ouvir é fazer descer ao coração. Então, mais ou menos 30 centímetros, né, doutor? Me ajuda aí. 30 centímetros. Você deixou descer ao coração. Isso é ouvir. Escutar passou ali as ondas sonoras e foi embora. Não absorveu nada. Deus quer que você vá além da escuta. Deus quer que você ouça, absorva, penetre, entre no coração. Então, para que você possa ser ensinável, você precisa de um ouvido aberto para ouvir verdades. É fácil ouvir verdades? É fácil ouvir? Ó, vem cá que você está errando aqui. É fácil? Fala para mim, seja verdadeiro. Não é fácil ser criticado.
Mas a gente é muito bom para criticar, né? A gente é muito bom para criticar, mas não gosta de ser criticado. Nós precisamos trabalhar com Deus em nosso coração essa soberba e essa incoerência, essa hipocrisia de praticar coisas que a gente não quer que pratiquem conosco. Você percebe? A gente precisa ser estimulado a fazer reflexões comportamentais e emocionais diárias, querido. Porque a gente tem atitudes incoerentes o tempo todo e a gente nega. Não faço não. Faço não. Não faço isso. O senhor fez ontem. Engraçado, sabe? Filho é muito bom para isso. Filho é uma bênção de Deus para mostrar certos comportamentos e cobranças que a gente faz como pai, e que quando se trata da gente, a gente não faz a mesma cobrança, o mesmo nível, né, de regra que a gente tem. Não faça isso, meu filho. Ok? Isso é errado. O pai está te ensinando. Não faz isso. Não fala isso. Aí você esquece, né? E quem bate esquece, né? Aí lá na frente você fala uma situação. Pai, o senhor não falou? Não, mas eu não faço não. O senhor fez. Não fiz não. Fez assim. Só respeita o seu pai, senão eu vou te dar uma chinelada. Você percebe? A gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de ser corrigido e de ser corrigido de alguém no nível inferior. É você, moleque, para me chamar a atenção. Respeita que eu sou seu pai. Mas você está errado, irmão. Não importa quem é que está te chamando a atenção. Se você está errado, importa. Vai mudar o erro. Vai deixar de ser erro porque alguém num nível de hierarquia, de liderança inferior a você, muda alguma coisa em relação ao seu erro? Não. Então o problema está onde? Na nossa arrogância. E não aceitar esse nível de confronto. A gente vem para o Evangelho, a gente vem para a Palavra de Deus, a gente vem para a vida cristã, mas a gente não quer ser confrontado por Deus. Só a transformação quando tem confronto, irmão. Quando a revelação do nosso comportamento é desagradável, que não é coerente com a palavra. Só a mudança de fato, só sabe, avanço na vida cristã, quando nós somos confrontados pelo Espírito Santo, para que haja mudança. Porque se você não precisasse mudar nada, foi que Jesus morreu na cruz. A gente quer vir na vida cristã, a gente quer entrar no Evangelho, mas não quer ser confrontado. A palavra que o pastor deu hoje na igreja no culto, misericórdia, não precisava disso não. Isso não foi para mim não, foi para fulano que nem veio. Era para estar com essa palavra para fulano, devia estar aqui, não estava. Aí chega lá, como é que foi o culto? Olha, Deus falou tanto para você, mas você não estava lá. Você devia estar lá. Uma coisa que eu aprendi nessa trajetória é: se Deus quer falar alguma coisa, Ele vai falar com as pessoas que estão ali. Se Ele quisesse falar com alguém que não estava, Ele mandaria alguém falar lá, ou traria a pessoa aqui. Se você está aqui e Deus está falando, é porque Ele quer falar com você. Então não fica pensando no outro não. O que Deus precisa falar, Ele quer falar com você. E Ele vai usar a sua vida como instrumento coerente, prático, verdadeiro e autêntico para ensinar a vida de outro. Tira essa concepção de que, nossa, fulano precisava estar aqui. Fale você para ele, se for o caso, mas com amor, com cuidado. Aprendi uma palavra poderosa para a minha vida, mudou, e agora eu quero levar isso para você também. É diferente. Assimilou, colocou em prática, vestiu essa repreensão e agora vai multiplicá-la, vai disseminá-la. Terceira característica: um coração ensinável tem desapego a posições e status. Olha só, olha o conselho de Jetro. Moisés é o seguinte: está vendo esse cajado na sua mão? Você vai dividir parte dele para outras pessoas. Você vai dar poder, autoridade, delegar condições de decisão para outras pessoas além de você. Você imagina um cara que é cheio de si? Você é doido?
Vai que aparece um rapaz aí mais qualificado, com formação, né, mais habilitado, condição de oratória, né, foi formado em Harvard, não sei aonde. Esse rapaz vem, se destaca, pronto, perdi. Vai pegar meu cargo. Percebe? Coração ensinável não se apega a essas coisas. Muito pelo contrário. Uma definição de liderança bem prática é influência. Uma definição prática de liderança é influenciar. O líder é aquele que serve de trampolim para a vida de outros. Todos nós temos um potencial de liderança tremendo. Precisa ser trabalhado para poder ser mais eficaz. Mas todos nós temos, principalmente o cristão. Principalmente o cristão. Eu não gosto do termo referência. Por que é referência? É uma linha de chegada. Eu não gosto de falar assim, eu gostaria, Deus, que eu fosse referência na vida de alguém. Isso é só nomenclatura. Mas eu não gosto desse termo, ser referência. Não, eu prefiro ser inspiração. Ou seja, eu preciso ser alguém na vida de alguém, um exemplo, para que a estimule a ir adiante, e não que fique em mim. O que é referência? Eu quero ser igual ao pastor Eduardo, eu não quero que ninguém seja igual a mim. Eu quero que vá mais, eu quero que vá além. Eu quero que passe de mim. Porque qual é a referência da vida do cristão? Só um, Jesus. É esse cara que eu quero ser igual. É esse homem perfeito, filho de Deus. É esse exemplo, sabe, de tudo que é pleno. Ele tem que ser a minha referência. Mas todos nós temos que ser inspiração. Inspiração é linha de partida. Referência é linha de chegada. Né? Você está entendendo a concepção da coisa? É lógico que a gente usa assim, mas eu não gosto eu não quero ser referência, eu quero ser inspiração. Eu quero estimular você a ir mais. Vai, filho, olha para Jesus, olha para a cruz, foca nele, e eu vou ser seu instrumento de Deus na sua vida para te impulsionar. Mas você não pode ficar em mim, não. Eu não tenho que fazer pessoas semelhantes a mim. Eu tenho que fazer pessoas semelhantes a quem? Jesus. Paulo falou isso. Você pode até me seguir, mas por quê? Eu sigo a Cristo. Então ele está transmitindo uma referência que não é ele, é Jesus. Ele serviu de instrumento para transição para Cristo. Não ficou nele, passou por ele. Tem muita gente não. Olha para mim, né? Semideus. Toma cuidado com isso. Moisés não tinha isso. Moisés não ficou preocupado com posição, com status, em ser referência, sabe? Não posso perder essa posição de liderança, de ser um referencial de liderança para o povo. Não, vamos dividir a responsabilidade aqui. Eu vou delegar, eu vou instruir, eu vou treinar, vou capacitar e vou dar autorização para decidir. Sabe aquele cara que segura o poder, fala assim, porque tem medo de perdê-lo. Tem medo de perder. Moisés não tinha isso. Ele não tinha medo de achar dentre aqueles que ele escolheria um menino de destaque, um rapaz, um homem, ou seja quem for, que talvez tivesse uma condição de julgamento, de sabedoria. Sabe, teve um momento em que Deus pegou do espírito de Moisés, isso aconteceu de fato, e colocou sobre aqueles homens para dar. O espírito de Moisés era o espírito de Deus, é claro, não é o espírito de Moisés, e transmitiu sobre aqueles homens. A Bíblia diz que tinham dois lá no arraial, começaram a profetizar também. Josué fica para morrer. Josué, os caras estão profetizando lá, não está no nosso grupinho, na panelinha. Aí Moisés fala assim: Josué, quem me dera que todo o povo tivesse condições de profetizar. Olha só que coração ensinável, que visão, que homem. A gente precisa desenvolver isso na nossa vida, não se apegar, né? Porque o coração ensinável, bom conselho, existe morte da vontade pessoal, apegada ao poder, à posição e ao status. Terceiro e último, quarto e último, um coração ensinável enfrenta as mudanças necessárias. Enfrenta, não se acovarda.
Está vendo o problema? Precisa de mudança? Ele vai e coloca. Não posterga, não procrastina, não faz atalho, bate de frente. Ó, existe um problema. Ok, identificamos o problema. Qual é a solução? A solução é essa. Vamos colocar em prática. Ele enfrenta. Ele faz o que tem que ser feito. Então olha só. Se Moisés ficasse só em ouvir, obrigado Jetro, seu conselho é formidável. Realmente eu preciso direcionar a responsabilidade e liderança. Aí Jetro vai embora, Moisés não faz nada. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Ele não. Ele coloca em prática e implanta a mudança que lhe foi aconselhada. Mudança exige muito mais do que pensamos, do que nós calculamos. Exige determinação, persistência e muita força de vontade. Mudanças exigem um novo renascimento, uma reprogramação mental, o desejo de eliminar determinados hábitos e preferências que nós só conseguimos quando Deus opera de fato em nosso coração. Então, bons conselhos vão exigir de nós uma atitude necessária para enfrentar as mudanças necessárias. Você entende? Se Moisés tem um termo que eu ouvi há pouco tempo, que a gente tem na nossa vida, é subdesempenho satisfatório. Você sabe o que é subdesempenho satisfatório? É a famosa frase assim: nós sempre fizemos assim. A vida toda essa cadeira esteve aqui. Meu bisavô, meu avô, meu pai, a cadeira estava aqui. Aí chega o fulano, essa cadeira está aqui. A vida toda a cadeira esteve aqui. Mas se a gente botar ela aqui, não fica melhor não? Até fica, mas ela sempre ficou aqui. Subdesempenho satisfatório. Vai servir para sentar? Vai ter toda aquela condição. Mas se ela tivesse numa posição agora que a gente percebeu, que ninguém tinha visto antes, ela terá um desempenho, uma produtividade muito maior e melhor. Além dele. Mas não faz, porque a vida toda eu fiz assim. Chama-se subdesempenho satisfatório. Ou seja, tá bom. Pode até tá bom, mas pode ser melhor. Você entendeu, querido? Você precisa, porque na nossa vida espiritual tá cheio disso. Mas a vida toda eu orei assim, a vida toda eu fiz assim, a vida toda eu pratiquei assim. Aí você olha a Bíblia e aí a Bíblia te ensina uma coisa que você achava, e agora com um olhar mais crítico, mais desejoso de conhecimento e com o coração ensinável, você, rapaz, eu estava fazendo errado. Mas a vida toda eu cresci na igreja, né? Uma certa feita no passado, nós temos mais de 100 anos da Assembleia de Deus. Eu confrontei uma pessoa, né, dentro da concepção religiosa. Eu falei, rapaz, isso que nós estamos fazendo, a Bíblia é diferente. E a resposta que eu tive foi essa: mas a vida toda a instituição fez assim. Eu falei, eu sirvo a Jesus e a palavra, não a instituição. Se a instituição estiver praticando algo que esteja na concepção daquela pessoa, na descrição que ela havia falado para mim, eu não tinha conhecimento da história na época, né? Mas a resposta dela para mim naquele momento foi: mas olha só, a Bíblia está dizendo isso, não tá? Mas a vida toda a instituição fez assim. Mas você está dizendo então que a instituição é mais importante que a Bíblia? Sabe, eu quero estimular você a estar aberto à criticidade da coisa. Porque será que a gente não está tendo certos comportamentos, certas atitudes da nossa vida, que se a gente olhar para a palavra de Deus com o coração ensinável, talvez não tenha algo que precisa ser mudado, e porque a gente aprendeu na trajetória, seja de qualquer área, leva isso para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, lá no trabalho, nosso trabalho a gente tem que fazer isso o tempo todo.
Quem está no mercado sabe falando, se você não tivesse esse nível, né? Não, mas a vida toda a gente fez isso. Vai com essa vida toda que fez isso, de 20 anos atrás, a prática que você tinha, para o mercado de hoje. E ainda Vai falir, irmão. E ainda crescendo. Não vai ser agora que eu vou mudar. Não vai crescendo. Sem vontade nenhuma de crescer. Então, olhando para a palavra de Deus, uma coisa é certa: nós precisamos aprender, reaprender. Em algum momento, nós vamos desaprender alguma coisa que talvez não venha de Deus, que a gente aprendeu. Nós vamos ter que reaprender para aprender de novo. O que Deus vai usar na nossa vida para a gente aprender? Jetros. Muitos jetros Deus vai colocar na nossa vida para nos dar instruções, conselhos, críticas, com o objetivo de nos tornarmos mais experientes, mais fortalecidos, mais prósperos no que diz respeito a uma vida espiritual com Deus. Estejam abertos ao ensino. Eu termino com o texto dizendo, Jó 5,17: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Amém? Estimulem, desejem e busquem se tornar sempre alguém ensinável, com um coração ensinável, porque aí o seu potencial é o céu. Onde é que você pode chegar? O céu é o limite. Amém, queridos? Amém. Vamos cantar, orar.